A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no último dia da campanha com o tema Pais de joelhos, filhos em pé. O versículo-chave da campanha se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. É essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimará a teus filhos, e delas farás sentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. À luz da Bíblia, os filhos são considerados as bênçãos de Deus para a família. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Buscar a Deus é a solução dos problemas. Ana orou ao Senhor. Ela estava com amargura de alma e chorou abundantemente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Raquel era estéril e em desespero disse a Jacó, seu marido: dai-me filhos, senão morro. Gênesis, capítulo 29, versículo 31, capítulo 30, versículo 1. Observe que a bênção de Deus faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Salmo 139, versículo 9. Os conceitos humanos sobre a natalidade têm mudado. Os métodos modernos custam um alto preço, que pode ser cobrado do bolso e do organismo, e da consciência diante de Deus. Todavia, a palavra de Deus permanece para sempre. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Os filhos no plano de Deus. Há pais que não desejam ter filhos e assim os evitam. E há alguns que destroem sua prole antes de verem a luz. Uma sociedade materialista e sem alma pode elogiar esses pais. Aliás, somente uma consciência adormecida e cauterizada pode tolerar essas atitudes. Os pais precisam ser capazes de receber com alegria os filhos, a partir dos primeiros sinais da concepção. Daí por diante, os filhos, do ponto de vista natural e espiritual, tornam-se credores, não só do cuidado material, mas também do afeto e do amor de seus pais. Os filhos são herança do Senhor. Já mencionamos os princípios divinos para a instituição da família e continuamos a abordá-los. Jamais aceitaremos a incumbência de tratar deste assunto com vista a satisfazer as pretensões da sociedade moderna, totalmente afastada da palavra de Deus. Os filhos são dados pelo Senhor. Os pais devem esperá-los na expectativa de conforto e não de cruzes, de bênçãos e não de peso. Satanás tem ganhado terreno na guerra contra a família. A ingratidão e rebelião dos filhos tem resultado na desafeição dos pais, ao ponto de tentar evitá-los por meios prejudiciais à saúde, anticoncepcionais ou mesmo criminoso aborto. Os crentes em Cristo, ao contrário, devem ter consciência de que os filhos lhe pertencem, mas são primeiramente filhos de Deus. A vida e a manutenção deles não dependerão somente dos pais, mas do Senhor, que nesse sentido tem nos alertado com grandes promessas. Não te deixarei, não desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Os filhos estão no plano de Deus, não apenas para esta vida. Eles podem ser úteis à causa divina neste mundo, também são herdeiros da vida eterna. Não é apenas questão de viver ou não, mas de viver com Deus para sempre. Os filhos são dados como galardão. A constituição da família é uma missão natural, própria de quem crê em Deus e em sua palavra. De fato envolve o trabalho e até sacrifício. Por isso, certamente o conceito divino, quanto aos filhos, é de que são para os pais o galardão do seu trabalho e cuidado de longos anos. A este zelo, os filhos devem corresponder com sagrado reconhecimento.
Por outro lado, o casal deve saber que a regra divina não é sofrer por causa dos filhos. Ao contrário, poderão sofrer pela falta deles, pois os filhos são motivo de alegria no presente, de esperança no futuro e preciosos elos de ligação amorosa entre pais. Não é raro o nascimento dos filhos altera a situação de um casal em crise, salvando o casamento. Isso convém à família e agrada a Deus. Os pais desnaturados estão fora desta regra. Bons pais e bons filhos glorificam ao Senhor. A constituição da família como bênção de Deus. Não se deve constituir família por mera volúpia, mas através da oração, fé e sagrado propósito para com Deus. Merece atenção este versículo bíblico. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. Feliz a família que tem hora apropriada para adorar a Deus. A adoração a Deus é importante, como fator de progresso e vitória. Tinha pela frente uma longa jornada, mas antes de iniciá-la, foram à presença de Deus. Nenhuma ocupação deve ser considerada tão importante a ponto de nos privar das oportunidades para o culto a Deus. Sem a bênção do Senhor, podemos trabalhar muito, mas realizaremos pouco. O salmista diz: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Inútil vos será de levantar de madrugada." Salmo 127, versículo 1 e 2. Sem a bênção do Pai é assim. A regra é acertada. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Provérbio capítulo 3, versículo 6. Como base da vida moral, se não houvesse famílias temente a Deus, a humanidade já não existiria. Já teria sido varrida da face da terra pelas desastrosas consequências da imoralidade. A prova disso são terríveis moléstias resultantes de atos morais do homem. A família foi planejada e instituída por Deus como base na moral, que é uma herança do Criador. A comunhão na família com Deus é um fator elevado, padrão moral. Jesus disse aos seus discípulos: "Vós sois o sal da terra." Mateus capítulo 5, versículo 13. A oração da família altera as circunstâncias. Render-se diante dos problemas é tão ruim quanto murmurar ou praguejar. A aproximação a Deus é o caminho certo para a solução dos mais cruciantes problemas familiares. Circunstâncias adversas podem nos perturbar por longos anos, até nos esmagar. Porém, quando nós aproximamos de Deus, tudo pode se transformar rapidamente. No caso de Ana, a sua sorte foi mudada, as cenas foram invertidas, a tristeza foi banida e substituída pela alegria. Ana tinha tristeza, irritava-se, mas seu problema foi resolvido quando a família foi à casa do Senhor e ela, decididamente, achegou-se a Deus em oração. Sua amargura deu lugar a um cântico histórico. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 ao 10. A devoção da família e a adoração a Deus são caminhos certos para as grandes vitórias. Toda a família na casa de Deus. 1 Samuel capítulo 1, 21. Registra-se: "E subiu aquele homem Eucana, com toda a sua casa, sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto." Deus tem planejado a salvação para toda a família. A promessa do Senhor é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Prezado irmão e irmã, seja sacerdote da sua família, conduzindo o Senhor a ela, e Ele dará descanso e alegria. O plano de Deus para a família como instituição divina tem relação com os grandes benefícios que se concede a uma nação ou ao mundo inteiro, durante as gerações e a eternidade. Nesse sentido, a família é maior do que nós mesmos e torna-se nosso complemento. Ela existe conosco e sobrevive como há de melhor em nós. Consideramos o assunto, levando os nossos filhos na presença de Deus através de nossa oração.
Deus quer que seu plano seja executado pelos nossos filhos, como prolongamento da família, como parte da igreja. Deus deseja que a família seja instrumento e bênção para a igreja e para o mundo, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para a geração vindoura, a soubessem, e os filhos que nascem levantam-se, e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus. Salmo 78, versículos 5 ao 7. O plano de Deus para a família é que todos estejam na presença do Senhor. A família que honra a Deus através de sua fé e o desejo de ver os seus filhos dedicados às obras. Devemos reconhecer que os filhos são dádivas do Senhor e que eles pertencem por direito soberano, muito antes de os dedicarmos ao Pai, mas permanece conosco para nossa alegria, que deve ser aceito com otimismo e fé. O filho que entregamos a Deus podem ser considerados como ele emprestados. Deus nos retribuirá com abundantes bênçãos. Além disso, o êxito dos nossos filhos na sublime obra de encaminhar almas preciosas para Deus e para o céu já é sobremodo gratificante. Os filhos educados no caminho do Senhor podem aprender a adorar a Deus desde a infância. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, também lemos: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O ambiente familiar é o mais apropriado para adorarmos a Deus. Só através da oração, da comunhão com Deus e do bom exemplo de fé em família, podemos corresponder ao plano divino, como inspiração aos nossos filhos, para o ministério sagrado e para o engrandecimento do reino de Deus. A igreja não foi instituída para uma época e para uma geração, mas para continuar a propagar-se por sucessivas gerações, até a volta do Senhor. É fundamental que a família adore a Deus, pois se não houver adoração entre os familiares, também não haverá igreja. Pode haver ajuntamento sem adoração, ou seja, ausência de espiritualidade. Produzir uma igreja morna, conduzindo-se a um caminho de apostasia e um dos sinais que precederão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sem adoração a Deus, a reunião da igreja será marcada de formalismo, sem qualquer aceitação divina. Pode significar vir ao templo sem vir de falta ao culto. Assim diz o Senhor: quando vistes para compareceres perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Isaías, capítulo 1, versículo 12. Meu irmão e minha irmã, empenha-se pela salvação de sua família. Ore por ela, mesmo antes de dormir. Feliz a família que satisfaz o plano divino. E o plano divino de Deus para a família é que todos se salvam. Quando Josué foi suceder a Moisés, cresceu no seu coração um grande temor. Mas Deus chamou Josué e falou: tem de bom ânimo. Encorajou a ele naquela missão de alcançar a terra prometida. E Josué foi um grande guerreiro, um grande sucessor de Moisés, que levou o povo até a terra prometida. E Deus deu vitória a ele em grandes batalhas. Quando alcançaram a terra prometida, Josué chamou o povo e falou para eles deitar fora todos os deuses estranhos. E ele falou: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Além de um grande líder, era um grande sacerdote dentro do seu lar. Porque ele deixou bem claro que mesmo que se o povo se afastasse, dentro da casa dele tinha regras. E os seus filhos e sua esposa continuariam na presença de Deus. Não importa se as pessoas estão afastadas da presença de Deus.
Dentro do nosso lar, nós temos que ter regras e continuar na presença do Senhor. É importante que o pai e a mãe cristã dê conselhos para os seus filhos e ensina eles a orar. Ensina eles a buscar a Deus. Ensina eles a confiar no operar de Deus. É bem verdade que os filhos veem quando nós estamos passando dificuldades, momentos difíceis, nós oramos e Deus vem ao nosso encontro. Abre as portas do trabalho que está fechada, cura uma enfermidade, porque os milagres do Senhor não mudou. Deus continua o mesmo, assentado no seu trono. O que tem havido nesse tempo atual são pessoas que se afastaram do Senhor, um grande esfriamento espiritual. Mas é tempo de nós nos dobrarmos o nosso joelho, clamarmos a presença de Deus e nos humilharmos pela salvação dos nossos filhos e pela salvação de nossa família. Porque quando o homem e a mulher se aproximam de Deus, Deus vem ao seu encontro e muda situações adversas. Deus abre a porta que está fechada e vem a cura dessa enfermidade. Porque Deus continua operando milagres nessa terra. Nós devemos clamar, nós devemos orar e nós devemos confiar. Nós devemos instruir nossos filhos e ensiná-los o caminho que deve seguir, levantando-se e deitando-se na presença de Deus. Agora estarei deixando uma oração nesse último dia de campanha. Deus amado, Deus eterno, clama a tua misericórdia dentro do meu lar. Peço, Deus querido, Deus eterno, que venha abrir as portas que estão fechadas. Continue na vida dos meus filhos. Fortaleça eles, traga a cura das enfermidades. Ó Deus eterno, Deus querido, continua na vida de cada pai e cada mãe que está orando nesta campanha e apresentando seus filhos nas tuas mãos. Ó Pai eterno, Pai querido, nos dê sabedoria, nos dê a direção correta para continuarmos seguindo este caminho, como o povo de Israel te seguia e te servia. Coloca em nós, Pai, um coração quebrantado, um coração humilhado, que volte-se à tua palavra e aos teus ensinamentos, que assim nós possamos passar através do nosso exemplo para os nossos filhos. Continue, Deus querido, Deus eterno, abençoando cada lar, cada pai, cada mãe que participou dessa campanha, que orou e apresentou os seus filhos, cada pai e cada mãe cristã que tem aconselhado os seus filhos, orientado e ensiná-los. Traga de volta aqueles que se afastaram da tua presença. Liberte, Senhor, estes jovens que estão na criminalidade, no uso das drogas. Entra com libertação, entra com salvação. Onde tem um joelho dobrado, orando, clamando, que haja milagres, curas. Aleluia. Deus não mudou, continua o mesmo assentado no seu trono. Aonde há um joelho dobrado, orando e clamando, os milagres de Deus chegarão. Aleluia. Pai e mãe, dobre os seus joelhos na presença de Deus pela vida dos seus filhos. E Deus continuará operando milagres. Amém, Jesus. Glória a Deus.